Oi, eu sou o Eric e hoje eu vou te ensinar a teoria das cores. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, beleza? Vamos lá. Para começar, temos a matiz. Matiz nada mais é que as próprias cores, se ela é vermelha, azul, etc. Nós temos as cores primárias, amarelo, azul e vermelho. As secundárias, que são verde, laranja e roxo, as misturas das cores principais. E também temos as terciárias, misturas de cores primárias com secundárias. E todas essas cores juntas formam o círculo das cores. Mas agora vamos falar sobre um sentimento de cada cor. Sim, cada cor representa um sentimento diferente para o ser humano, baseado na concepção que temos dela. Por exemplo, o vermelho representa a ira, a paixão. O amarelo representa a energia, a felicidade. O azul representa a calma e a estabilidade. E por aí vai. Geralmente você consegue dizer por si mesmo a sensação que uma cor passa. É só ver como se sente sobre ela, basicamente. As cores também podem passar sensação de temperatura, sendo as cores mais perto do amarelo, do laranja e do vermelho cores quentes, e as mais perto do azul, violeta e verde, cores frias. Sem contar com a impressão de luminosidade de cada uma, com cores mais perto do amarelo passando a impressão de luz, enquanto as mais próximas do roxo, impressão de escuridão. Existem duas coisas chamadas saturação e brilho, que podemos aplicar a elas. A saturação nada mais é que o quão intensa uma cor é. Quando aumentamos, as cores ficam mais fortes e vibrantes, e quando diminuímos, elas ficam mais acinzentadas e sem vida. O brilho é basicamente a luminosidade da cor. Quanto mais brilho, mais perto ela estará do branco, e quanto menos, mais perto do preto. A harmonia de cores. Quando juntamos uma combinação específica de cores, ela acaba ficando mais harmoniosa e mais bonita aos olhos. Existem diversos tipos de fórmulas dentro da roda de cores para isso. Então vamos dar uma olhada em algumas. Primeiro, temos a harmonia de cores análogas, que são cores vizinhas, que ficam diretamente ao lado uma da outra. Também temos a harmonia complementar, onde juntamos duas cores que são opostas no círculo das cores. E a harmonia triádica, onde fazemos um triângulo entre uma tríade de cores. E a partir daí você pode criar várias combinações e outras fórmulas, como por exemplo, a dupla complementar, onde você pega as opostas de duas cores complementares, formando um X. Agora temos o contexto das cores. As cores geralmente se comportam de formas diferentes diante de outras cores, como por exemplo, uma cor muito saturada e clara se destaca muito como uma cor escura, mas se ela estiver com uma outra cor com uma propriedade matriz semelhante, ela vai acabar perdendo seu contraste a favor da harmonização entre as duas cores. As cores também podem ser interpretadas pelos nossos olhos de formas diferentes quando em conjunto com outras, como por exemplo essa imagem. Esses retângulos dentro dos quadrados são de cores diferentes, certo? Errado. Os dois retângulos são da mesma cor, porém o fato de estarem em cores análogas diferentes acaba causando essa estranha impressão de que três cores são na verdade quatro. Mas basicamente os princípios que você deve saber são esses. Agora põe esses conhecimentos em prática. E se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar nos comentários. Eu sou o Eric e até a próxima.